Olá, boa noite. Começando o nosso Câmara Debate. O tema do programa de hoje, medidas compensatórias. Vamos entender o que isso significa. E para falar sobre esse tema, medidas compensatórias, eu recebo o promotor de justiça titular da 5ª Promotoria aqui de Balneário Camboriú, o doutor Isaac Sabá Guimarães, que nos concedeu a oportunidade de falar sobre esse tema complexo, mas que carece de esclarecimento para todos nós. Primeiramente, doutor, boa noite, obrigado por aceitar o convite. Boa noite, muito obrigado também. Seja bem-vindo aqui, viu? Doutor, para começar, para que haja um entendimento por parte do nosso telespectador, explicar para a gente o que significa uma medida compensatória e as subdivisões dessa medida. Muito bem. Bom, uma medida compensatória é, na realidade, a decorrência de uma investigação procedida pelo Ministério Público. Sim. O Ministério Público, por deliberação da Constituição, exerce alguns papéis de interesse de direitos difusos e coletivos. Por exemplo, podemos dizer que o Ministério Público atua na área do consumidor, né? Direito da coletividade, ou seja, direito dos consumidores, como também atua na defesa do meio ambiente, que diz respeito a direitos difusos, segundo o entendimento da Constituição. Ora, também a Constituição delega ao Ministério Público a titularidade sobre ação civil pública, ou seja, podemos investigar determinados fatos que digam respeito a direitos difusos ou coletivos por meio de inquérito civil. Uma vez apurada uma infração no inquérito civil público, nós podemos ajustar com o infrator, o suposto infrator. Aqui não há, portanto, nenhum julgamento, não há qualquer intercedência do judiciário, mas tão somente um ajuste celebrado entre o Ministério Público e o suposto autor de um fato, algumas medidas que podem ser compensatórias, né? Chamamos este documento de termo de ajustamento de conduta e, na essência, é como se fosse um contrato. Né? Há um pacto, entre quem cometeu... Entre o infrator e o Ministério Público. Né? Sempre o Ministério Público envolvido diretamente? Não, há outras entidades, como as entidades que tratam dos direitos do consumidor, podem também celebrar, como o caso do PROCON, podem celebrar ajustamento de conduta, não é? Certo. Bom, qual é a finalidade do ajustamento de conduta? De um lado, não judicializar o problema. Quer dizer, não vamos levar para uma outra etapa de discussão. Certo. Não ajuizaremos uma ação civil pública. E se, por um lado, poupamos o infrator de uma ação civil pública e todos os encargos que podem advir disso aqui, como despesa com processo, advogado, etc., por outro lado, nós diminuímos o custo de uma resposta. Certo. Quer dizer, a resposta pode ser muito mais rápida e muito mais eficaz, uma vez que o ajustamento de conduta também é exequível. Certo. Tá? Pois bem, via de regra, nós estabelecemos medidas compensatórias. Esta é uma denominação genérica para aquilo que o Ministério Público pretende de acordo com o caso concreto. Sim. Então, se, por exemplo, alguém suprimiu árvores e é possível o replantio delas, estamos falando aqui de uma medida compensatória de natureza restauratória. Certo. Vai restaurar o local que sofreu o impacto ambiental. Tá, mas deixa só para entender no caso Muito dessa bem. medida que vai se fazer essa restauração, não necessariamente no mesmo local. Ou ela, neste caso, Certo. restaurar o mesmo local. Se não for no mesmo local, sim. estamos tratando aí de uma medida recuperatória. Tá, então, a primeira é no mesmo local. No mesmo tem que local. recuperar aquele local. O que é restaurar? É voltar ao status quo ante. Perfeito. Vamos voltar ao que era aquele local antes do dano ambiental. Certo. Então, como referi, suprimiram árvores. Se for possível replantio no mesmo local, estamos tratando aí de uma compensação restauratória. Certo. Tá? Quando, no entanto, o impacto ambiental devido à sua natureza não permite esta restauração, podemos falar numa recuperação. Então, por exemplo, como uma certa medida que eu transacionei há pouco tempo, envolvendo um particular que teria feito a remoção de terras e a supressão de árvores. No local, já não é mais possível o replantio. Certo. Tá? O dano, o impacto foi muito grande.
Mas o que ele fez? Adquiriu uma porção de terra que se tornou uma unidade de conservação. Sim. Então, aquela unidade, aquela terra que, embora seja de propriedade do infrator, ele não pode dar qualquer utilização, por exemplo, comercial ou particular. Certo. Tá? Vai ficar como que tombada para o patrimônio ambiental. Sim, não pode de jeito nenhum se mexer naquela... Não vai mais poder. Isto está registrado, fica, portanto, matriculado no cartório de registro, né? E não pode mais nem vender, nem muito menos fazer uso daquela porção de terra. E a responsabilidade pela conservação continua sendo dele? Continua sendo dele. Ele é o responsável em manter aquela área do jeito que está. Exatamente. Caso aconteça alguma coisa, ele pode vir a pagar, por exemplo, uma multa, ou mesmo responder a um processo que pode ser de natureza criminal ou administrativa, segundo a infração que vier a cometer. Sim, e vamos continuar então. Quais outras medidas que nós teríamos ainda? Para além da restauratória e recuperatória, temos também a mitigatória. Sim. Aqui o intuito é diminuir o impacto. Diminuir o impacto de alguma forma em proveito do bem jurídico ambiental. Sim. Por exemplo, não podemos dizer que uma construção já erguida e habitada possa voltar ao status anterior. Certo. Não vamos demolir, nem muito menos recuperar o ambiente. Mas, no entanto, a pessoa que empreendeu pode pactuar com o Ministério Público alguma medida que pelo menos mitigue o dano ou que dê uma resposta para a comunidade. Certo. E, finalmente, eu diria que quando não há possibilidade de recuperar, restaurar nem mitigar, podemos compensar através de uma multa civil. Esta multa civil é dado um valor de acordo com o juízo de proporcionalidade, quer dizer, temos que, por exemplo, avaliar o bem onde houve impacto. A pessoa paga a multa civil, que é recolhida para um fundo estadual, Sim. que nós chamamos Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados. É um fundo administrado, tem um conselho gestor, tem o presidente que delibera políticas anuais para o uso desses recursos e, inclusive, o Ministério Público tem se valido destes recursos para, por exemplo, contratar perícias. Certo. Agora, vamos partir do princípio que foi feito esse TAC, chegou a uma dessas medidas que o senhor citou, e no passar do tempo a pessoa não cumpre essas medidas. O aumento da penalidade, como seria essas penalidades a partir daí? Pelo não cumprimento de um acordo firmado, né, com o Ministério. Sempre avançado no TAC a multa. Já está? É uma multa contratual. Claro. Isso é previsível. Não chega a reclusão, nada disso? Não. É uma multa. Multa mesmo. Multa que é diária e pelo cômputo geral também, passado algum tempo, do prejuízo que vem causando para a sociedade. Então, o Ministério Público executa. A execução do TAC tanto pode ser de natureza de obrigação de fazer, por exemplo, a pessoa se comprometeu a restaurar um determinado local que foi degradado. Podemos executar esta obrigação de fazer e ainda a multa que ficou avançada. Certo. Então, como o senhor disse lá no início, não necessariamente só o Ministério Público pode aplicar esse tipo de medida, né? O Legislativo ele pode trabalhar nesse sentido? Avançando o TAC, eu acredito que não. Não, mas ele pode. Qual é o papel do Legislativo dentro desse processo? Aquilo que estávamos a conversar há pouco tempo, antes de entrarmos aqui no estúdio, eu vejo no Legislativo um papel fundamental de controle. Controle de entes governamentais ou não. Então, eu diria que é um importante filtro, né? Por exemplo, aqui em Balneário Camboriú, mais especificamente, o grande problema que nós temos enfrentado é de ocupação do solo, não é? Há empreendimentos gigantescos, bastante vultosos, que envolvem interesses econômicos também gigantescos e que, por vezes, acabam escapando a um controle mais rigoroso, né? Temos, por exemplo, certos projetos especiais de empreendimentos em áreas que requerem um cuidado maior, porque estão fora de admissibilidade para a construção, segundo o que diz o plano diretor.
Então, o primeiro passo é justamente o Conselho da Cidade. Quando o Conselho da Cidade dá seu ok para um projeto especial, eu diria que a segunda e fundamental etapa para o controle é da Câmara. Perfeito. Os vereadores têm que exercer este papel. Não se pode simplesmente referendar aquilo que foi decidido pelo Conselho. É justamente aí que nós vemos um sistema de pesos e contrapesos e freios. Né? Se, por um lado, houve talvez uma má compreensão por parte do Conselho, a Câmara de Vereadores pode restaurar uma situação mais ideal, mais adequada para o município. Sim, esse seria então o papel da Câmara de Vereadores, dos vereadores. Exatamente. Eu estou conversando com o Dr. Isaac Sabá Guimarães, ele é promotor de justiça titular da 5ª Promotoria aqui de Balneário Camboriú. O tema do programa de hoje são medidas compensatórias. No segundo bloco, nós vamos ter aqui também o presidente da Casa, o vereador do MDB, Roberto Souza Júnior, que daqui a pouquinho vai estar conversando também, inclusive sobre um projeto dele, e trocar uma ideia com o doutor a respeito desse tema tão importante e muitas vezes confuso. Nós moramos numa cidade atípica com relação a construções e muitas vezes, e a gente vê com muita frequência isso acontecer. E por isso a importância de uma fiscalização, como já disse o doutor aqui, o doutor Isaac, por parte dos vereadores e, em último caso, a ação do Ministério Público para que alguns danos ambientais e outros não aconteçam na nossa cidade, que cresce, eu diria, e até assustadoramente em determinadas situações. Tem áreas que você jamais imaginaria. Eu acredito que o promotor já está aqui há algum tempo, promotor? Já, desde 2012, conheço 2012. Bem então, a cidade mudou muito com relação a isso. E muitas áreas que nós jamais imaginaríamos que teriam sido usadas para construção e foram, né? É uma cidade com um crescimento frenético, né? É verdade. Então, dia para dia, a gente acompanha a modificação dela. É muito dinâmica, realmente. Pois é, isso com certeza deve gerar muito trabalho para o senhor, né? Também. Olha, nós vamos então para o nosso intervalo e na sequência, segunda parte do nosso Câmara Debate, o tema, como eu disse, medidas compensatórias, e aí nós já vamos ter aqui também a presença do presidente da Câmara de Vereadores, o vereador do MDB, Roberto Souza Júnior. Um instante só, eu volto já. Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram pra cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física, xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público. Tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga pra gente. Estamos de volta à segunda parte do Câmara Debate de hoje. O tema do programa, medidas compensatórias. No primeiro bloco eu conversei com o Dr. Isaac Sabá Guimarães, promotor de justiça titular da 5ª Promotoria aqui de Balneário Camboriú, e ele explicou o que são medidas compensatórias, detalhou essas medidas. E agora, no segundo bloco, já está aqui conosco também o presidente da Casa, o vereador do MDB, Roberto Souza Júnior. Antes de dar continuidade, vereador, obrigado por estar aqui conosco, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar sempre com vocês. A oportunidade que a gente tem de esclarecer, de fazer um prazer também estar com o Dr. Isaac, né, para esclarecer algumas questões ambientais, principalmente da nossa cidade. Pois é, nós falávamos sobre as medidas, o doutor esclareceu no primeiro bloco
a respeito dessas medidas compensatórias, o que pode ser feito, chegando inclusive a multas. Nós vivemos numa cidade, isso foi falado no final do bloco anterior, e o vereador já estava aqui acompanhando, uma cidade atípica, né? Ela cresce de uma forma, como disse, usando a palavra do doutor, frenética, principalmente na área do crescimento da construção civil. Qual a importância dessas medidas em um município, essas medidas compensatórias em um município que é regido pela construção civil, no seu ponto de vista enquanto representante legislativo? Eu acho que é importante, né? Porque hoje, como o próprio doutor Isaac estava falando, hoje a nossa região, principalmente o centro, é muito adensado, né? Então nós precisamos ter essas medidas compensatórias, né, para que todos nós, nossos filhos, realmente não possam vir a sofrer menos no futuro. Então acho que é importante sim essas medidas, esses procedimentos, esses gatilhos, vamos dizer assim, com relação não só da preservação, mas que tragam um benefício aí no coletivo. Agora, acontece muito aqui em Balneário Camboriú, doutor, tem que estar indo para o termo de ajuste de conduta aqui. É muito comum, é frequente isso no Ministério? Temos feito realizado bastante acordos. Né? A média por mês lá? Não dá para estabelecer uma média, porque em alguns casos, se tornam inviáveis. Então eu tenho preferido ajuizar a ação civil pública. Eu tenho, no entanto, com o município, alguns bons acordos celebrados, especialmente tocando a parte de praias agrestes. Né? Certo. Temos o problema de urbanização das praias. Então, falta arruamento adequado, falta rede coletora de esgoto, falta adequada manutenção dos esgotos pluviais, enfim, há muita coisa a ser feita por lá. Então, já celebrei alguns TACs com o município, comprometendo a fazer esta manutenção, né? Inclusive, a longo prazo, em fazer o completo arruamento, não com asfalto. Asfalto, como todos sabem, se torna impermeável, né? Mas com paver, a utilização de blocos que vão permitir pelo menos o escoamento de água de chuva. Sim. Né? E a Câmara tem acompanhado essas medidas que estão tendo acertadas com o Executivo, vereador? Dos TAC não, né? Desse termo de ajustamento de conduta não. O que nós acompanhamos é aquilo que o prefeito acaba encaminhando para a Câmara de Vereadores, né, dos projetos, né, principalmente na questão da água, né, que foi aprovado na Câmara de Vereadores, a questão do esgoto, que também já foi aprovado aqui, mas depende agora, né, da Imasa fazer a questão da instalação, né, e a questão, lógico, um pleito da comunidade, de todo mundo, é a questão das calçadas no bairro, da urbanização. O bairro, né, vamos dizer que eu acho as praias agrestes é o que nós temos mais de lindo aqui na nossa região. Né? Tanto é que nós temos 2 bandeiras azul lá agora nas praias agrestes. Né? E nós temos que cuidar ela de uma forma especial, tem que ter um olhar diferenciado. Né? Então a gente acompanha bastante, nós acompanhamos bastante aqui na Câmara de Vereadores, mas dos termos de ajustamento de conduta que é feito lá, né, infelizmente a gente não tem acesso junto à Prefeitura. Né? Então por isso é até um objeto, né, de um projeto que eu fiz aqui para ter acesso, né, para a gente até poder fiscalizar e cobrar também se foi bem executado. O próprio doutor Isaac tem um ajustamento de conduta que foi feito lá, um termo que teve que ser refeito, que é da pista de skate, que quem transitava lá não tinha como usar, né? Foi mal feito e teve que ser refeito, né, doutor? Não foi adequadamente cumprido e tivemos que chamar a pessoa que foi comprometida com a obra e ela teve de refazer, né? Mas parece que está contente atualmente. Né? Então... Mas não se reduz exatamente a isso. Hoje, uma das grandes preocupações que eu tenho aqui é especialmente com a área de invasão, as áreas de invasão nas morrarias e ainda nas margens dos rios. Nós temos escassos recursos hídricos em Balneário Camboriú. Com certeza. Então temos o Rio Camboriú, que é um importante, eu diria, para a região, que está sendo tomado pouco e pouco por construções nas margens que despejam esgoto, não estão ligados à rede coletora. O Rio das Ostras também, outro exemplo. É um pequeno curso d'água, mas tem, para o contexto do nosso município, que está apertado entre uma rodovia e o mar, representa uma certa importância. Não é? Pois agora vamos tentar definir as responsabilidades. E o próprio Canal do Marambaia, né? E o Canal do Marambaia, que hoje que há o compromisso da EMASA em fazer a sua limpeza total.
Aonde que a Câmara entra, por exemplo, na questão do Rio Camboriú, né, passou na Câmara de Vereadores o projeto que é o produtor de água, né, porque nós sabemos que o rio ele tem a sua nascente lá em Camboriú. Então, qual que é o objetivo do projeto? É preservar o leito do rio. Né? Então, passou aqui, nós aprovamos na Câmara de Vereadores, é um projeto que já está em andamento. É lógico que tem que ter o aceite do dono do terreno para poder fazer replantio de árvores e tudo no leito dos rios, do Rio Camboriú. É um projeto que já está aí, já faz acho que uns 3 anos que ele está em ativo, é um projeto bem interessante. Nós estivemos discutindo agora, vieram fazer uma apresentação à bacia do Rio Camboriú com relação do que eles querem fazer lá, que é um parque linear. Eles estiveram apresentando, não é uma discussão ainda, não é nada disso, mas eles estiveram apresentando, né, para até, e eu pedi para que apresentasse na tribuna, porque como nós temos a televisão, as pessoas de Balneário Camboriú podem acompanhar. Agora nós vamos ter o aplicativo, no aplicativo também vai poder acompanhar, vai ficar gravado. É uma forma mais ainda de dar transparência, né, para os atos de poder legislativo. O conhecimento dos atos, né? Perfeito. Agora a gente passa esse conhecimento para os nossos munícipes, mas com relação ao assunto que o doutor levantou e que nós falamos aqui também no intervalo, as áreas invadidas, quando ela é privada e quando ela é do município ou do estado, a quem será atribuída a responsabilidade por essa invasão? É claro que a entidade política, o município no caso, é responsável por não ter feito a manutenção, a guarda, a preservação do local. Então é uma responsabilidade também do titular do imóvel, né? Ele tem que fazer de tudo. Quando tratamos, por exemplo, de uma área privada, em que há o despejo de resíduos sólidos, despejo de lixo, né? É o proprietário do imóvel que é o responsável. Por quê? Porque não cercou, porque não murou, porque não o resguardou do possível despejo de resíduos. A fiscalização fica a critério de quem? Dessas áreas invadidas ou nessa situação privada aí? A própria Secretaria do Meio Ambiente tem um órgão fiscalizador, não é? Sim. E temos também, eu gostaria só de fazer um parêntese com relação a isso, já que se tocou, guarda ambiental. Já que se tocou neste assunto, eu ando em tratativa já há bastante tempo com o comando da Polícia Militar Ambiental, com o intuito de trazer a companhia para cá. Então, o intuito é justamente esse. Já ajustei com o município a dação de um imóvel. E temos então o imóvel. Temos o imóvel em Balneário Camboriú, com acesso para Foz do Rio, e, portanto, a Polícia Militar Ambiental vindo a se sediar em Balneário terá amplas condições de fazer a fiscalização, tanto da costa, e Balneário Camboriú está numa localização privilegiada, porque as embarcações da Polícia Militar Ambiental poderiam trafegar até o extremo norte do estado e de volta até Florianópolis. Então, estamos num ponto privilegiado. E para nós, a Polícia Militar Ambiental também faz um belíssimo trabalho de controle, né? Então, já que tocamos nesta questão, eu diria que temos aí tudo para colocar em Balneário Camboriú um sistema muito bom de controle do meio ambiente. Interessante. Eu acho que isso vai trazer realmente muitos benefícios aqui para a nossa cidade, principalmente uma cidade que, por mais que ela seja uma cidade limitada, mas ela tem algumas características de invasão constante em áreas de risco. O município sempre teve uma atuação, e está aqui o vereador Roberto que pode falar um pouco melhor sobre isso, uma atuação, do meu ponto de vista, muito atuante, uma fiscalização atuante nesse aspecto, não deixando que a coisa se propagasse. Mas de um tempo para cá, parece que houve um afrouxamento dessa fiscalização. O que está acontecendo ou se continua com a mesma? Porque o vereador citou a dificuldade que está sendo, né, de tirar essas pessoas de áreas invadidas, enfim. O que aconteceu? Realmente, nós tivemos aí uma invasão ali no São Judas, na Barra ali. Hoje, aproximadamente, uns 300 famílias ali. Seria na Vila... No bairro das Nações existe alguns pontos. Vila Fortaleza é um problema sério. Existe alguns outros pontos de invasão aqui também no bairro das Nações. São situações realmente críticas, porque são crianças, são famílias, né? Então isso tem que ser olhado com bastante carinho e
para que tome uma medida, porque enquanto não se tome uma medida, outras pessoas estão vindo, né? Outras famílias acabam vindo, começou com um casal e hoje já está em 300. Pois é. Né? Então, e aí o que me chama... de 1.200 pessoas hoje. 1.200 pessoas. Segundo a estatística extraída das fichas de saúde. Olha só, 1.200 pessoas. E ali estão cometendo... Existe a questão do crime ambiental, né? Porque tem área de EPP ali. Então isso realmente, tanto no bairro das Nações quanto ali. Então isso chama atenção, né? Existe o que eu estava falando com o doutor antes, que se é uma área que pertencente ao município, né? Ou que seja ao Estado, por mais que se entre com ação, né, você não tem a pessoa que acabou invadindo a área e ficou, ele não tem o ganho da área, né, ele vai perder a ação. E se a área pertence a um privado, né, em muitos casos, se não tiver uma ação judicial já ajuizada, alguma coisa, ela acaba, isso nós tivemos aqui no Monte Alegre, são várias invasões que as pessoas invadiram terrenos de privado, né, e não conseguiram mais. Nós temos também ali no Jardim Denise, que a pessoa mora fora, é dono de toda aquela área e mora fora. Então, por isso que chama atenção na questão que eu tinha falado, da questão do imóvel pertencer ao município ou ao Estado, né, que seja, ou pertencer ao direito privado. Mas ele tem a obrigação de cuidar do terreno dele, né? Ele tem que cuidar do terreno dele. Mas isso também não dá o direito do outro de invadir. Ele tem que entrar com ação legalmente. Não, sim, com certeza, mas ele tem que entrar com ação, ele tem que tomar as medidas, o terreno dele, por isso que ele tem... ao meu terreno compete a mim, a limpeza do terreno, compete a mim, essa questão dessa fiscalização também. É lógico que o município, ele tem que ser fiscalizador, ele tem que ser atuante, ele tem que agir junto, ele tem que entrar. Né? Isso infelizmente lá não aconteceu. Né? Isso eu posso falar que isso não aconteceu. Existem alguns documentos da própria Câmara de Vereadores que foi mandado na época até no Ministério Público e para a Prefeitura, né? E para, se eu não me engano, não era Guarda Ambiental, pode ser que seja da Polícia, foi mandado na época e não, porque eram poucas pessoas e aquilo tomou uma proporção que hoje, eu não sei nem para resolver, ficou muito difícil. Né? Então, mas tem que resolver. As pessoas estão ali e aí uma moça disse para mim que ela pagava aluguel, né? Ela pagava aluguel. Então ela foi para lá ela não paga aluguel. Ela já estava ali uns 6 meses e para ela já valia a pena, né? Porque pelo que ela tinha colocado lá, se ela sair 1 ano e 6 meses, então já tinha, isso não pode acontecer, né? A gente tem que, é uma área de preservação permanente. Né, a parte do morro, existe um rio, né, um riacho ali que tem também, tem um riacho ali, né, e infelizmente isso tomou uma proporção. O Poder Executivo tem que ser mais firme com relação a isso. E até a propósito do Vila Fortaleza, eu me recordo de ter visto o relatório da Defesa Civil e tínhamos várias residências construídas em encosta, em local de muito risco. Eu estive lá. Categorizado de muito risco. Né? Então, não se pode simplesmente se omitir de fazer algo, né? Especialmente numa condição de risco, de vulnerabilidade para as pessoas. Então, claro que a Defesa Civil deve entrar, o próprio município, através de grupos multiprofissionais, assistente social, agente de saúde, para tratar da questão. Está comigo aqui o promotor de justiça titular da 5ª Promotoria de Balneário Camboriú, o Dr. Isaac Sabá Guimarães, e também o presidente da casa, o Roberto Souza Júnior, do MDB. Eu volto depois do nosso intervalo, um instante só. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes. Arquitetura moderna e história preservada. A natureza ao lado de uma cidade agitada. Turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar. Eu amo o BC.
Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar. Estamos de volta para a última parte do nosso Câmara Debate de hoje. O tema do programa, medidas compensatórias. Eu estou conversando com o promotor aqui de Balneário Camboriú, promotor de justiça titular da 5ª Promotoria, o doutor Isaac Sabá Guimarães, e também com o presidente da Casa, Roberto Souza Júnior, da nossa Casa Legislativa, a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, ele que é do MDB. Falamos sobre as medidas, discutimos alguns assuntos específicos, inclusive algumas áreas de invasão aqui da nossa cidade, que já são mapeadas e a solução está levando um certo tempo para que aconteça, mas as medidas estão sendo tomadas. Eu perguntaria agora para o doutor Isaac, quais as medidas compensatórias que com mais frequência aparecem para que o senhor tenha que resolver e que são direcionadas? Bom, em primeiro lugar, não há uma predileção para uma determinada medida compensatória. Não existe. Isso depende muito do caso concreto. Ah, perfeito. Depende. O Conselho Nacional do Ministério Público, numa última resolução do final do ano passado, praticamente deu uma abertura muito grande para o órgão executor do Ministério Público, no caso os promotores ou procuradores da República no âmbito federal, para transacionarem medidas compensatórias. Pois bem, podemos combinar mais de uma medida compensatória. E, aliás, o Ministério Público Estadual tem preferido isto. Por exemplo, eu posso combinar uma medida recuperatória com o pagamento de multa civil. Certo. Restauratória com a multa civil. Agora, como falei ainda há pouco, há situações em que não vamos encontrar condições de recuperar o local que foi degradado. Né? Então vamos partir aí ou para uma mitigação ou para uma recuperatória, agregando a isto também uma multa que vai para o Fundo Estadual de Reconstituição de Bens Lesados. Né? Então isto é importante salientar. Depende também muito da feição que o promotor dá ao seu gabinete. O antigo promotor tinha boas intenções no que se refere às praias agrestes, principalmente, e estabeleceu várias medidas mitigatórias, né, de importância, frises. Eu, por meu turno, eu tenho me alinhado mais a políticas oficiais ambientais. Eu não quero me colocar aqui na condição de um gestor municipal. Entendo. Não posso substituir o prefeito, aquilo que está planejado pela administração municipal. Então, eu evito, por exemplo, determinar que se construa tal ou tal obra, como foi referido ainda há pouco pelo vereador, a pista de skate na praia. Eu não sou gestor, não sou eu que vou deliberar se em determinado local deve haver uma pista ou não. Mas no instante em que o município tiver já uma política ambiental bem delineada, o Ministério Público pode convergir para isso. Como foi o caso aqui da questão da bandeira azul. O Ministério Público ajustou com uma determinada empresa, ela contratou o serviço para o mapeamento das praias agrestes e o serviço foi todo bancado, então, pela empresa. Mas aqui está em consonância com uma política ambiental adotada por esta gestão. O que eu entendo é que o Ministério Público não pode fazer para além disto, sob pena de entrar na área que seria do próprio prefeito. Que não é o papel do Ministério. Não é o papel. Algumas pessoas entendem equivocadamente. Por exemplo, já teve gente pedindo na minha promotoria que se providenciasse o esgoto doméstico. O Ministério Público não pode fazer isso. Podemos, sim, investigar, apurar a situação e exigir, quando for o caso, do órgão com atribuição para isso, no caso, em Balneário Camboriú, a EMASA, que faça os trabalhos. Isso se dá, talvez, da descrença dos últimos anos que a população, de modo geral, tem dos políticos que estão à frente. Essa descrença, não acreditar que vai se resolver o problema, o Ministério Público passou a ser o mais próximo e aqueles que a população, de um modo geral, ainda confia que vai buscar a solução. Um papel que, no meu entendimento, deveria ser da Câmara de Vereadores. Mas aí em tese, se o Ministério Público faz um ofício para o prefeito recomendando o prefeito fazer,
né, o prefeito vai fazer, porque ele tem aí a possibilidade de ingressar com uma ação civil pública, e geralmente ele faz. Né, existe, mas aí, geralmente, eu acho que 90%, 80% dos casos, 90% faz. Já o vereador, né, que ele tem ali um mecanismo legal, que é a indicação, né, muitas vezes você vai lá, faz a indicação, é votada pelos vereadores, o prefeito não tem a obrigatoriedade de fazer. Então, muitas vezes, às vezes ele consegue resolver um problema que era para o vereador resolver, mas o vereador não consegue resolver porque era para ser, antigamente era obrigado a fazer e hoje já não é mais. Né? Então, nesse meio termo, né, o vereador acabou ficando realmente com o papel, o que ele fala? É fiscalizar e legislar. Né? O vereador, então, tem uma confusão da sociedade com relação... Eles vêm pedir, eu acho que tem que resgatar o buraco da minha rua. Estou precisando de um... O vereador não tem mais essa legitimidade que antigamente tinha com relação a isso. Mas por que perdeu? Não é que perdeu, é que a legislação já não diz que o vereador, a função do vereador é legislar e fiscalizar. Nunca foi essa. Existia uma confusão, né, com relação desse entendimento. Sim. E aí o prefeito acabava fazendo. Mas os prefeitos antigos, né, acabavam fazendo. Hoje não. Né? A lei é clara, a função do vereador é fiscalizar e legislar. E aí eles acabam vindo, diversas pessoas acabam vindo pedindo. Né? E pedem de tudo, desde do buraco na rua, né? Desde acaba pedindo, que está lá na fila. Isso pode o vereador fiscalizar também. Está lá esperando muito tempo na fila, vamos ver o que está acontecendo. Não era para esperar na fila, que seja da creche, seja da saúde, que seja alguma coisa que está acontecendo de errado. Né? E aí já o promotor, da mesma forma, ele pode fazer, ele solicita informação e o prefeito vai responder. Né? E a nossa informação, que é votada, muitas vezes ele pede prorrogação e não responde. Mas então existe onde eu quero chegar, vereador, é justamente nessa polêmica. Veja bem, a partir do momento em que essa visão do papel do legislador está distorcida perante a comunidade, sobrecarrega o trabalho da promotoria e do Ministério. Não seria importante a gente resgatar esses valores, mostrando que o vereador tem um papel importante e para chegar lá no Ministério tem que antes fazer um trabalho aqui, ver se é possível resolver o problema de uma forma entre o Legislativo e o Executivo e deixar a parte jurídica para problemas mais sérios e mais graves que nós temos na nossa cidade? Deveria ser, mas hoje deveria ser. Então, por isso que nós precisamos resgatar. Deveria. Não é isso? Essa é a grande dificuldade, eu acho, que principalmente dos jovens políticos hoje, né? Então, acabar com essa onda de assistencialismo. Isso. Né? Assistencialismo não é para político, para o poder legislativo. Exatamente. Né? Isso já, então, por isso que o nome já diz, políticas públicas para a cidade, não é assistencialismo, políticas públicas. Né? Então, por isso que aí é o poder executivo que tem que fazer. É lógico que a gente pode elaborar projetos, né, que ele visa políticas públicas. Eu acabei de fazer um projeto agora, né, que dá oportunidade, são muitas pessoas, principalmente doutor Isaac, que trabalharam anos em empresas e com a crise perderam o emprego e não conseguem voltar para o mercado de trabalho. Na sua área mesmo tem várias pessoas que não conseguem mais voltar para o mercado de trabalho. Então, para que a prefeitura crie aí através de incentivos e tal, uma política pública para que o empresário da cidade, as pessoas da cidade, né, possam desenvolver cursos para que essas pessoas, né, consigam voltar para o mercado de trabalho e termine seu ciclo, para conseguir se aposentar. Porque senão nós vamos ter um número de pessoas aí que vai para a Previdência de uma certa forma que não vai conseguir. Não vai ter a contribuição e, né, isso é uma cadeia. Isso cabe, né, mais ao Poder Executivo. Mas a gente não pode deixar de se omitir de discutir um tema desse importante que a gente vê que os dados estão mostrando. E não é 50, são pessoas de 40 anos. Depois dos 40, os dados mostram, nós ainda colocamos 50, mas são pessoas depois de 40. Né? Então realmente tem que mudar, essencialismo, o vereador não é para fazer essencialismo. Né? O vereador é para fiscalizar e legislar, isso é a função. O senhor entende que o trabalho da promotoria do Ministério hoje está sobrecarregado por assuntos que não deveriam chegar diretamente a vocês, doutor Isaac? Bom, o que está dito na Constituição, em termos gerais, é bastante amplo. Uhum. O próprio Ministério Público outrora cometeu alguns equívocos. Tentando dar uma resposta eficiente para a comunidade, acabou estabelecendo vários programas institucionais. Eu me recordo, alguns anos atrás, na área ambiental, tratamos do programa Silêncio Padrão. Então, estabelecemos uma série de regramentos para o município a fim de evitar poluição sonora. Ora, mas o Ministério Público pode efetivamente propiciar um meio adequado de sossego
sem perturbação? Não pode. Sim. Nós dependemos das polícias, por exemplo, dependemos dos próprios órgãos fiscais do município com relação a estabelecimentos comerciais ou de diversão. Eu me lembro também que adotamos um programa de fiscalização da fécula, que é produzida pelo AIPIM. Né? O Ministério Público vai fiscalizar isso. Ou o problema do copinho de plástico. Sim. Chegamos a adotar um programa de proteção ao consumidor relativamente a copinho de plástico. Se pensarmos bem, o Ministério Público, nesta acepção de proteção do consumidor ou do meio ambiente, poderia abraçar o mundo, mas é humanamente impossível. Né? Então temos que eleger aquelas questões mais palpitantes na comunidade que nós estamos e por isso a importância também de o promotor estar muito aberto para a comunidade para saber a sua realidade, caso contrário não vai poder dar conta. Né? Por exemplo, aqui em Balneário Camboriú, terá algum cabimento eu estabelecer um programa de silêncio padrão? Não tem como. Vai ser difícil. Não tem como implantar isso, né? Ou de fécula de mandioca. Falando que vai ter programas, é lógico, eu tenho que estabelecer aquilo, como eu estou como presidente, estabelecer aquilo. Eu sempre falo que o exemplo tem que partir de casa. Sim, com certeza. Né? Então tem que partir do Poder Legislativo. Né? Então nós estamos aí num processo aí de todo o material, todos os copo plástico, tudo que é de plástico da Câmara de Vereadores, nós fizemos uma parceria, tudo é reciclado. Né? Nós temos algum material. Nós vamos ter reaproveitamento da água da chuva aqui, toda a água nossa que quando chove vai ser reaproveitado para lavar as calçadas. Os painéis de energia solar, já estamos em fase aí de final para fazer a licitação da instalação e tudo, os painéis de energia solar. E a bicicletário com ducha, para incentivar os funcionários e os próprios vereadores a vir. Então a Câmara de Vereadores está nessa linha. É lógico, é uma campanha de sustentabilidade, né? Adote sua caneca, a gente vai lançar agora. Né? Então a questão do papel, que nós vamos acabar, né? A ideia é acabar 100%, 99% do papel, né? Que o sistema já está sendo aí em instalação digitalizado. Então isso traz a Câmara de Vereadores vai fazer o seu papel. Né? Lógico que nós não vamos criar programas para estar igual o Ministério Público fez. Nós estamos fazendo aqui, nós estamos dando o exemplo aqui. Já tem as lixeiras de materiais reciclados instaladas em cada corredor nós temos. Né? Então são várias ações de sustentabilidade aqui da Câmara de Vereadores. Antes da gente, a gente está chegando no final, rapidamente, não sei se o senhor quer complementar alguma coisa? Não, acho que... Com relação a isso aí do Roberto. Então, eu queria só que você falasse do projeto, vereador, com relação à transparência dos termos de ajuste de conduta, que tem a ver com as medidas compensatórias que o senhor está na casa. O que o senhor pretende com isso? Eu protocolei um projeto e aí eu estava vendo uma reportagem na época que até que o senhor que deu a entrevista, e aí de um canal, eu não me recordo agora, que era com relação até das ONGs, e é isso que acabou dando ideia. Né, que algumas ONGs acabaram recebendo recurso e os taxas estão não é do senhor, né, era de um outro promotor que estava e estava na corredoria sendo coisa. Então isso acabou me chamando a atenção porque alguns outros taxas da cidade, vários taxas são firmados com o município, né, com as ONGs. Ninguém fica sabendo. A gente não fica sabendo, não tem controle, não sabe se foi depositado de forma correta, se não foi, se foi assinado. Né? Então tem o município, as pessoas têm direito a saber. Não estou dizendo nem o Poder Legislativo, mas as pessoas têm direito a saber. A ideia é que todo tax firmado pelo município, né, junto com o Ministério Público, ele seja transparente, ele seja publicado no site, né, do município. E assim todos têm uma forma mais transparente de saber o que foi firmado entre a prefeitura, né, o Poder Executivo, em prol do município. Então a ideia partiu até da reportagem do senhor. E o acompanhamento do cumprimento desse TAC, ele também teria que estar presente no painel lá, que tivesse transparente? Não, nós temos o portal Transparência. Tá, tanto a prefeitura, o Poder Executivo e a Câmara tem. A prefeitura colocou o TAC lá, foi feito com a empresa tal. O acompanhamento do cumprimento disso vai ter que aparecer ali também? É isso que eu queria te perguntar. Na verdade, é a divulgação do TAC. O cumprimento da fiscalização, aí cabe mais a questão do Ministério Público, a gente não pode interferir, se foi cumprido ou não, né, doutor? Se eu me pergunto, eu acho uma vez celebrado o TAC, ele sobe até o Conselho Superior do Ministério Público para homologação. Quando retorna do órgão superior, do nosso órgão superior, o promotor abre um procedimento administrativo para acompanhar a execução. Então, talvez um dos grandes trabalhos que eu encontrei aqui ao assumir a curadoria do meio ambiente tenha sido exatamente este. Eu encontrei vários TACs celebrados, já homologados pelo Conselho Superior, mas ainda não executados. Então, instaurei os procedimentos administrativos, aqueles que restaram incumpridos eu executei,
tanto a obrigação de fazer, quando foi o caso, como o pagamento de multa diária, e outros foram inclusive editados. Houve alguns TACs celebrados com o município, por exemplo, que tiveram algum aditamento, devido à impossibilidade de o município cumprir. Então, fizemos a tempo e modo um aditamento. Este aditamento também é referendado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Tratando exclusivamente deste projeto de lei, vereador Roberto, eu diria que é muito salutar, é muito importante, e embora alguns inquéritos tramitem em sigilo, especialmente quando tratamos aqui da improbidade administrativa, para não expor quem quer que seja, diante de um pré-julgamento, mas a partir do momento em que celebramos o TAC, nós podemos publicizá-los. Perfeito. E principalmente quando for um TAC celebrado com o poder público. Temos que publicá-los. Eu diria, não é uma prerrogativa, é um dever publicar. Tá? Doutor e Roberto, eu quero agradecer, estamos chegando ao final do programa. Eu vou te dar um minuto para você encerrar. Obrigado. Só um outro projeto que eu também, vou aproveitar que o doutor Isaac está aqui, sobre a questão das terraplanagem. Hoje nós sabemos que diversas empresas, até um projeto deveria ser de nível estadual, de nível até federal. Várias empresas de terraplanagem, a pessoa acaba contratando, a pessoa vai lá, faz o estrago, tremendo, e aí depois vai lá, quem responde é o proprietário. Mas agora a ideia é que dentro do município, se ele for lá, quem responde é o proprietário da empresa. Se ele botou a máquina lá, ele sabia que não podia, não tem autorização, ele tem que pedir para o proprietário. Tem autorização ambiental? Posso entrar? Não posso? A responsabilidade também passa a ser da empresa dele que botou a máquina lá e derrubou. Então esse é um projeto também que está tramitando na casa, dentro do município de Balneário Camboriú. Nós protocolamos aqui e está tramitando nas comissões. Eu queria só uma opinião, mas... eu diria que a responsabilidade administrativa, sim, cabe. Já não podemos falar nem penal nem civil. É administrativo. Isso aí já é uma tarefa da União, não é? Mas em âmbito administrativo pode ser punido, por exemplo, com multa. Com multa, isso. Interessante. Multa e cassação do alvará de funcionamento da empresa. Perfeito. Vereador, obrigado, hein? Uma boa noite. Obrigado a vocês. Sempre a oportunidade de a gente estar falando, conversando um pouquinho. Hoje, com o doutor aqui, doutor Isaac, que tem feito um belíssimo trabalho frente à área ambiental da nossa cidade. Nós precisamos de pessoas assim, pessoas comprometidas, pessoas sérias, que queiram ajudar o município de Balneário Camboriú. Uma boa noite, obrigado. Doutor Isaac, muito obrigado. Muito obrigado boa noite. Também. Foi um prazer conversar e ter os esclarecimentos, viu? Da mesma forma. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. A você de casa, muito obrigado por ter acompanhado o nosso programa. Quero lhe fazer um convite para continuar acompanhando a programação da TV Câmara e até o próximo Câmara Debate. Um abraço, até lá.